Amém, aleluia. Vamos dar mais uma oferta de aplausos ao Senhor. Glória a Deus. Seja bem-vindo à Igreja do Avivamento. E eu quero dar aqui alguns avisos. Esperar as crianças subirem. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dar aqui alguns avisos. Shalom, Igreja do Avivamento. Aleluia. Sábado que vem, dia 18, será a nossa rede de mulheres. É isso aí. E aí eu quero pedir oração para as irmãs. Vamos crer que o Senhor vai fechar as comportas de sexta para sábado, se for da vontade dEle, para que a gente possa ter esse momento. Mas assim, a certeza, a confirmação, nós vamos saber mesmo na sexta-feira, porque nós vamos fazer no parque, é um lugar aberto, então temos que esperar e orar e falar com o nosso Deus aqui, com o nosso Pai, para ver se Ele permite. Mas assim, a princípio será semana que vem. Eu conto com as irmãs para trazer um prato salgado, um prato de doce, um suco, para nós termos um tempo de comunhão. E também cremos, né, que haverá pessoas conhecendo a Jesus e confessando e se tornando filhos de Deus. Diga amém. Aí já no outro sábado, dia 26, nós teremos a nossa festa dos tabernáculos, né? A festa do Messias. Então que você também, nessas 2 semanas, preparasse, você pode pegar um vestido, as mulheres, jogar um pano, preparar a sua roupa, os homens também, para que a gente possa comemorar e celebrar a festa do Messias, também a festa da colheita. Então eu quero contar com toda a igreja para esse tempo. Tá bom? E aí eu estou vendo e eu queria fazer algo diferente. Ao invés de nós termos a cantina, como todos os domingos, eu quero contar também com a colaboração de cada um trazer um prato. E aí a gente ajuntar, reunir e celebrar essa festa junto. Posso contar com a Igreja de Jesus? Glória a Deus. Também o nosso top, aí por uma semana na outra, eu acho que já é o top, dia 6 de novembro. Então, assim, é uma coisa, uma data atrás da outra, e será um tempo maravilhoso. Então, eu quero cobrar os irmãos que vão servir. Faça a sua inscrição. Ainda está aberto ainda de fazer? Está aberto, nós precisamos dos servos, dos trabalhadores. Eu quero declarar que Deus vai dar provisão, o chefe não vai achar ruim, e você vai ser abençoado, amém? E você que vai passar, você que é senderista, faça a sua inscrição também. Deus, Ele é um Deus provedor. Então, tenha essa experiência com o Senhor. Tome essa atitude, esse posicionamento de subir a montanha, vencer os obstáculos da vida. Eu quero dizer que você vai descer lá um homem transformado pela palavra e pela experiência com Deus. E, por último, o nosso encontro tremendo também no mês de novembro. Então, será assim um mês muito agitado, mas também a atmosfera e a glória dos céus estarão na terra nesses dias. Então, vamos continuar orando pelas vidas que vão estar passando no encontro. Nós temos aqui discípulos que vão estar passando pelo encontro. Cremos que ainda haverá mais discípulos nas células. Nós temos discípulos de outras igrejas e nós veremos o Japão confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, olhe para o irmão do seu lado e fala assim: Deus já te deu a vitória. Olha para o outro irmão e fala: Deus já te deu a vitória. Amém? Você crê nisso? Então dê um aplauso a Jesus. Não vou falar para você ficar de pé não, porque o pastor vai falar, mas eu quero aqui só fazer uma oração e eu vou estar chamando aqui o pastor. Senhor, nesta manhã eu quero mais uma vez louvar o Teu santo nome, te agradecer por este dia, por este culto. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui essa manhã. Eu quero agradecer pela vida de cada um, pelo fôlego, Pai, que o Senhor nos deu nesta manhã. Este culto é para o Senhor e que possamos entregar o nosso coração a Ti, que a nossa mente, meu Pai, hoje esteja cativa a Ti e que a Tua palavra, meu Pai, venha de encontro à necessidade da Sua igreja. O Senhor sabe as nossas necessidades, os desafios, as guerras, aquilo que nós necessitamos. Por isso, meu Pai, nós nos submetemos à vontade soberana do Senhor e que hoje, nesta manhã, a Tua palavra venha como semente, trazendo vida, meu Pai, e que possamos colher, meu Pai, de cada semente que será plantada no nosso coração. Assim já te agradeço, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém. E com muita alegria vamos receber aqui a vida do pastor. Glória a Deus.
Graça e paz, povo do avivamento. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Senta aqui, Levi, nessa primeira cadeira aqui, ó. Homens de Deus, tem homens aí? Você que vai servir no Legendários. Hoje, a partir da meia-noite, não só os que vão servir, mas todos aqueles que conquistaram a montanha. É uma convocação para a gente em unidade, ter um tempo de jejum por esse top. Esse top 1312, ele é mais desafiador do que o primeiro. Por quê? Porque nós estamos, cada passo que nós damos e cada conquista que nós temos, é uma forma de afrontarmos o diabo, dizendo para ele que as portas do inferno jamais prevalecerão. Então o diabo, ele não fica satisfeito, né? É incrível que às vezes nós, crente, nos rendemos fácil, conquistamos algo e porque conquistamos, né, abaixamos a guarda, soltamos ali a espada, o escudo. O diabo, ele acorda todos os dias determinado a derrubar você. Todo dia ele acorda determinado em trazer confusão na sua mente, com dardos inflamáveis. Todos os dias o diabo acorda tentando destruir. Todos os dias ele tem o mesmo alvo, ele tem a mesma meta: destruir o seu casamento, destruir a vida dos filhos. Então, nós vencemos, levamos 106 homens, mas agora temos um desafio maior. Então, nós contamos com você, na sua disponibilidade, em servir, tanto nos ajudando no top, quanto também na preparação dele. Pastor, eu não vou poder servir, mas isso não significa que, de uma forma indireta, você não possa servir. Na preparação, orando, jejuando, também ali com a logística, a preparação no dia do top, no recebimento, na recepção depois, na celebração daqueles que vão descer a montanha e celebrarmos a vitória. Então, eu conto com vocês nesse tempo de jejum. Jejum é a abstinência de alimento. Eu vou ficar ausente das redes sociais, do YouTube, tudo bem, desde que você faça a abstinência de alimentos. Então, tire esse tempo. Nós estamos às 6 horas da manhã orando, todo dia uma meditação, uma oração de um legendário. Então, eu convido e convoco você a participar do jejum e convido você a subir a montanha. Tá tudo de boa, né, Tiago? Os levantes já começaram ou não? Se começou, isso é um bom sinal. Se não tiver guerra, cara, não tem vitória. Alguém quer vitória? Mas você quer lutar? Ah, não quer lutar e quer vitória. Não existe isso, né? Não tem como. Ai, pastor, mas a luta tão grande. Dê um glória a Deus, porque os seus despojos serão grandes também. Amém? Então, a partir da meia-noite, você vai jejuar? Amém? E vamos orar nesse tempo. Fique de pé no seu lugar. Ontem nós tivemos a consagração. Foi um tempo daqueles que servem a casa do Senhor, de orar e dedicar aos cuidados da casa de oração. Então eu convido você também, que é discípulo, que não vem, uma vez por mês, se dedique. Sim, uma vez no mês, um sábado no mês, venha participar, venha orar,
venha sentar à mesa e ter comunhão, mas também venha cuidar, limpar, organizar. Você tem dons, você tem talentos, e eu creio que você tem e às vezes não sabe. Eu descobri servindo o Senhor que eu sou um cara inteligente e principalmente, puxa, eu ia falar delicado, mas perfeccionista. Então eu chego, ontem eu estava ali capinando, tirando os matos, e quando eu estava tirando os matos, assim, eu falei, Senhor, isso aqui é igual o pecado na minha vida, se eu não limpo, né, o mato aqui toma conta, aí você vai ver que a vida espiritual sua está um matagal, precisa limpar. Como a gente limpa? Pela palavra. Pedro disse, Senhor, então lava todo o meu corpo. Ele diz, não, Pedro, você já foi limpo pela a palavra de Deus. Eu fui podar, cuidar aqui das árvores, né? Tem aqui pés de fruta, caqui e tal. Você já comeu uva aqui? Já comeu caqui? Ainda não? Se eu ver você comendo caqui, da qual você não podou, fui ver o caqui, já não tinha mais nenhum caqui. Aí eu podo, eu limpo, eu cuido, e na hora de pegar o fruto, cadê o fruto? Aí eu não posso falar uma palavra que eu ia falar, que vai que é o meu pastor que pegou lá. Esse dia eu vi o Luan pegando uma uva ali, eu falei, Luan, como você está pegando? Não, porque você plantou? Não, pastor. Você podou? Não, pastor. O cara nem trabalhou e quer desfrutar. A Bíblia vai dizer que o trabalhador é o primeiro a comer do fruto. Eu fico indignado com isso. Mas se você participa, mas como ele participa, ele limpa, ele trabalha, tem direito. Hoje eu quero falar de um tema, a graça me faz andar. Eu estava dizendo, ontem nós estávamos aqui, cantamos uma música, o Fábio colocou, e eu lembro dessa canção, eu queria cantar com vocês, mas antes, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 35, versículo 1. Isaías foi um profeta, Isaías capítulo 35, versículo do 1 ao 6. Isaías foi um profeta que ele cumpriu o seu ministério profético no tempo dos reis de Israel. Ele antecede ali Jeremias, então ele já começa a confrontar Israel nos seus pecados, a idolatria e a corrupção de Judá, a falsa confiança em alianças, né, com outras nações da qual Deus não tinha abençoado, como o Egito. Então, o profeta Isaías anuncia o juízo de Deus sobre as nações, não só sobre Judá, não só sobre Israel, mas também sobre todas as nações. Ele cumpre o seu papel profético e ele anuncia a profecia daquilo que se cumpria, iria se cumprir séculos depois. É um contraste do que ele fala e antecede no capítulo 35, que ele vai dizer assim, no capítulo 34, ele vai dizer assim, aproximem-se nações e escutem, prestem atenção, ó povos, que ouçam a terra e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que dele procede. O Senhor está indignado, o Senhor está irado contra todas as nações, ou seja, não era só o povo de Israel, mas era sobre todas as suas nações. A sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente, ele os entregará à matança. Deixa o texto, isso é no capítulo 34. Mas no capítulo 35, há um contraste do juízo para uma profecia da esperança, da restauração, da salvação, e ele vai dizer assim, no capítulo 35, versículo 1.
O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá as flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarão. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Versículo 3: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: seja forte, não tema. Olhe para a pessoa que está do seu lado, profetiza sobre ela. Seja forte, encoraja ela, seja forte, não tenha medo. Vamos lá, diga para 3 pessoas: ei, seja forte, não tenha medo. O seu Deus virá, e virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos do surdo. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Você crê nessa palavra? Você crê que essa profecia se cumpriu sobre a sua vida? Então eu convido você, coloque a sua Bíblia em cima da cadeira. A língua do mudo cantará de alegria. Eu estava aqui, eu estava ouvindo o ex-mudo cantando, o Tiago, eu estava ouvindo ele. Ex-mudo por quê? Porque a gente não tinha essa cultura, esse estilo agora de vida de adorar o Senhor. Eu convido você nessa manhã, amanhã que o Espírito Santo nos acordou e nos trouxe para a casa de Deus, para que essa profecia que se cumpriu agora possa ser exercida. Vamos cantar e adorar o Senhor uma canção de entrega, uma canção que ela possa expressar a verdade da nossa vida. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E Cante com a sua alma e com o Espírito. Cante com a verdade do seu coração e do seu entendimento. entrego tudo a ti, Tudo a ti. Vamos lá. Você pode dizer para o Senhor que você vai dar o seu coração, a sua vida a Ele. te Dou meu coração e tudo que há em mim. entrego meu viver Por amor a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Troque agora o orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego
e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, te entrego a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentido alegria, partilhando sua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Isso, cante, igreja, mais uma vez. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Mais uma vez. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Agora levante a sua voz em oração. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida, nós entregamos, Senhor, a nossa casa, nós entregamos, Senhor, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Que essa canção seja uma verdade da nossa vida, que essa canção, Senhor, seja a expressão, Pai, diante daquele que também entregou o seu filho, entregou a ele para sentir uma dor que nenhum homem até hoje conseguiu sentir, a dor, Pai, da cruz, dos flagelos, dos cravos na mão, o peso, Senhor, daquela cruz, uma coroa de espinhos. Homens também foram crucificados, mas foram crucificados, Senhor, pela consequência da rebelião, consequência do roubo, da rebeldia. Mas Jesus carregou um peso que nenhum outro carregou. Ele carregou o peso dos pecados do homem, não só de alguns, mas de todos, daqueles que viveram, daqueles que viviam, mas também daqueles que nasceriam. O peso do pecado ele carregou nos ombros. Quando Adão peca no jardim, ele é expulso e o jardim agora é fechado. Só alguém e só uma pessoa poderia abrir de dentro para fora. A Bíblia vai dizer que Jesus carregou uma chave. A chave era uma cruz. E agora Ele abre uma porta que se fechou. E Ele nos dá acesso. Aquilo que o pecado fechou, a graça abriu. E agora eu e você temos acesso a esse Deus. Hoje o Senhor Jesus quer te mostrar uma porta. Ele quer te mostrar que a graça, ela nos faz andar em retidão. E aquilo que foi profetizado se cumpre no tempo de Cristo. A profecia anunciada se cumpre no Messias, que agora vive e vive para o todo sempre.
com as suas mãos levantadas, dizendo que você entrega tudo a Ele. Mais uma vez você pode entregar aquilo que é devido, a adoração, reconhecendo que Jesus é único, reconhecendo que Jesus é suficiente, reconhecendo que Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Vamos lá, aplauda. Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o Santo dos Santos, Ele é a espada, Ele é o escudo, Ele é a rocha, Ele é o alicerce, o fundamento, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluias! Tome os seus assentos. Pegue aí o seu caderno, sua caneta, o seu keitai, você que vai anotar. Como eu amo Jesus. Ainda que os nossos olhos não conseguem enxergar o futuro, que a nossa fé em Cristo possa alcançar certeza que o Senhor vai estar lá, e que os nossos dias serão ainda melhores do que hoje. E a certeza que eu tenho é que no final tudo vai ficar bem. Essa é a certeza que eu carrego. É que ainda que os dias sejam maus, o meu Deus não muda a sua essência, o meu Deus não muda o seu caráter, o meu Deus, e a Bíblia diz que Ele é bom, é a essência dEle, é o caráter dEle, que Ele é bom, o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Essa hora, para os judeus, a hora da oração era às 3 horas da tarde. No versículo 2, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um coxo de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entrava no templo. Não, cara, não vou dar versículo para você. Esse texto, cara que estudou, fez teologia, esse texto é o texto mais famoso, gente. Todo mundo conhece. Vamos lá. Salmos capítulo 151. Atos capítulo 3. Colocando você à prova. E só espero que você não colocou a canção no YouTube. Estava sendo levado, versículo 2, para a porta do templo, chamado um coxo de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmolas. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse:
olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando, na expectativa de receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Segurando a mão direita, ajudou-lhe a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus. Até aqui. Aqui se cumpre a profecia que Isaías profetiza no seu livro, no capítulo 35. Aqui marca um novo tempo sobre Israel, sobre a igreja, porque a igreja, ela se dá início na Bíblia em Atos capítulo 1. Pentecostes anuncia o nascimento da igreja de Cristo, anuncia o começo de um novo tempo, o tempo da graça, o tempo que Jesus veio e o tempo que o Antigo Testamento profetizou, cerca de 1500 anos, profetizando, até que se cumpre em Jesus. Quando a igreja nasce com os apóstolos. Os apóstolos dão início, os apóstolos doutrinam a igreja. A igreja começa com a vida dos apóstolos e na comissão que Jesus, antes de ser elevado aos céus, ele diz: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, ensinando tudo aquilo que eu tenho ordenado, até que eu venha. Então aqui nasce a missão da igreja, aqui nasce a igreja de Cristo. Depois desse congresso de Pentecostes, depois desse tempo de avivamento, onde Pedro prega pela primeira vez, e uma multidão, cerca de 3.000 homens, 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Depois que há esse avivamento da igreja, que a igreja é acrescentada, Pedro continua fazendo aquilo que ele sempre foi ensinado, a cultura judaica. Ele não deixou de frequentar o templo, porque o templo, as sinagogas, foram um dos primeiros lugares que esses novos, ou esses discípulos, começaram a anunciar Cristo. Foi na sinagoga. Depois da sinagoga, eles foram enviados aos gentios. O apóstolo Paulo foi ali o principal deles. Aqui conta a história que Pedro e João estavam e continuou frequentando o templo com uma missão, não só orar, naquele ritual dos judeus, às 3 da tarde, mas também com o propósito de anunciar Cristo. E para mim, olha, fica aqui, ó, escreva, terminou de escrever, olhe para mim, não fica assim viajando não, olha aqui para mim. Quando eles chegam à porta do templo,
é chamado a atenção por um homem, que a Bíblia vai dizer que ele era coxo de nascença. Algumas versões diz que ele era aleijado. E uma pessoa aleijada, ela pode ser aleijada dos braços, ela pode ser aleijada de um olho, de uma orelha. Então, quando fala aleijado, não fala de alguém paralítico. Quando a gente vai ver na versão original, escrito em grego, essa palavra é cholos, que significa alguém que era incapaz de andar, ou alguém que tinha dificuldade de andar. Nesse caso, nessa história deste homem que não tinha nome, ele era coxo de nascença, e a Bíblia vai dizer que ele não conseguia andar, porque todos os dias alguém ajudava ele a chegar até a porta do templo. Ele era carregado por pessoas. Isso indica alguém que não conseguia andar. Então tem algo que eu quero ministrar, que eu quero pregar nessa manhã. Primeiro, a fraqueza do homem na constância do seu caminho. O homem nascido coxo, ele representa algo para mim e para você. Ele representa que desde o nascimento, o homem está impedido de andar nos caminhos de Deus. O coxo, ele representa quem está paralisado pela fraqueza do pecado. O coxo, ele representa que desde que o homem nasce, ele simboliza que desde Adão, ele não consegue andar reto diante de Deus. Porque o coxo significa que manca, o coxo significa que ele não anda. É a humanidade incapaz de andar nos caminhos de Deus por si mesmo. A Bíblia vai dizer, o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos, Tiago 1,8. A Bíblia vai dizer, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Engodar significa atrair com isca, enganar com promessas falsas. Ele está dizendo que o homem engodado, o homem que anda na sua inconstância, quando Pedro e Tiago, que estão agora andando, significa eles estão em missão, eles estão no propósito, eles estão cumprindo aquilo que Jesus ensinou. Ele está exercendo a sua função ministerial, ele está exercendo o seu propósito, por isso que ele está andando, por isso que ele está caminhando, por isso que ele tem um lugar para ir, e o lugar que ele estava indo era o templo, era a casa de Deus, um lugar de oração, um lugar de reunião. Quando ele estava indo, ele encontra no meio do caminho, não, melhor dizendo, na porta, um homem coxo, que representa a inconstância do homem de andar no caminho do Senhor. Isso fala das pessoas, não só do crente, mas também, não só dos descrentes, mas também do crente, que infelizmente é coxo porque ele não anda, é coxo porque ele não tem propósito, é coxo porque ele não cumpre a missão, é coxo porque não cumpre o propósito, ele é inconstante, então ele um dia está em cima, outro dia está embaixo. E infelizmente na nossa caminhada, todo mundo passa por isso.
Eu não sou um superman, eu não sou um super crente, eu não sou um super pastor. Porque eu já fui também inconstante. Inconstante fala de uma dependência e de uma incapacidade de andar sozinho. É impossível nós sermos crente e querer andar só, e querer andar sem conselho, e em querer achar que é dono da verdade. O nosso erro é acharmos que nós somos autossuficientes. O nosso erro é achar que a gente não precisa de ajuda. O nosso erro é dizer, não, se eu tenho algum problema, é só eu orar sim. É o primeiro passo. Não confunda autossuficiência com alguém que, por mais que seja experiente na vida, e que tenha sabedoria, e que tenha entendimento, mas que mesmo assim, na jornada da vida, a gente precisa, e a gente conta com auxílio, com mão estendida. A gente conta com uma palavra, com uma intercessão, com uma oração. Não é fraqueza dizer assim, você pode orar por mim? Não é fraqueza e não é sinal de fraqueza expor que você precisa de oração, que você precisa de ajuda e que você precisa de um conselho para tomar uma decisão. Eu tenho aqui algo para decidir. Mas eu conheço alguém. Eu conheço alguém que tenha uma experiência maior que a minha. Eu conheço alguém que está passando por aquilo que eu passei, e ele, quando passou, até que ele não venceu, ele pode dar um conselho para eu não fazer um caminho que talvez ele fez, e que o caminho foi errado, e que deu errado. O coxo fala de alguém que é incapaz de andar sozinho. Então, nessa jornada, não se faça autossuficiente para caminhar com as próprias pernas. É claro que a gente chega em um tempo de maturidade, a gente chega e alcança um nível de conhecimento que aquilo que antes era dificultoso e difícil, hoje já não é mais. Então, não preciso de conselhos. Não preciso, por quê? Já sou maduro para isso. Mas ainda eu não tenho a experiência de vida como alguns aqui têm. Ainda não andei o suficiente como outros já andaram para chegar em um lugar determinado. Na estrada da vida, a cada subida se torna às vezes mais difícil. A cada degrau se torna, porque exige de nós mais força, uma resistência maior. A cada subida, as coisas aparentemente vai ficando mais fácil quando você olha para trás e vê até onde você chegou. Então, o que fica para trás se torna mais fácil, mas e o que está lá na frente? E o que você precisa alcançar, que ainda você não alcançou? Então, a primeira coisa que Pedro e João depara é com um coxo, que significa a incapacidade do homem, a incapacidade do homem, ou a fraqueza do homem na constância do seu caminho. Ele era levado à porta do templo. Isso significa também algo, o corpo presente, mas o espírito longe. Ele é trazido à porta do templo.
Porque isso significa que a lei e os profetas trouxeram o homem até os portões da salvação, mas não puderam fazê-lo entrar. A porta do templo, ou seja, o homem que está à porta do templo e não dentro, fisicamente perto, mas espiritualmente longe. Por isso que Jesus vai dizer, e ele vai anunciar aquilo que o profeta disse. Agora, o próprio Jesus disse: agora sim, se cumpre aquilo que o profeta falou. Os lábios me honram, mas o coração está longe. Se vir para a igreja é diferente de pertencer à igreja. Vir para o culto é diferente de adentrar ao culto. Fisicamente perto, mas espiritualmente longe. Estava na fábrica, estou respirando. Mas pastor, me diga uma coisa, por que a sua igreja proíbe visitar outra igreja? A imaturidade das pessoas infelizmente, a gente não proíbe, a gente ensina. Ensinamento não quer dizer que a pessoa é obrigada a obedecer. Você já deixou de vir no culto do ministério que o Senhor te colocou para visitar outra igreja? Não. Quantos anos você tem? 51. De igreja? 13. 12 anos e 12 meses. A irmã já foi visitar sem meu consentimento? Não. Por que a irmã não foi? A gente não tem problema. O Fábio, 12 anos e 12 meses. Se ele for visitar outra igreja, tudo aquilo que ele reteu, tudo aquilo que ele aprendeu, não vai perturbar a sua mente. Qual é o problema? O problema não é as pessoas visitarem. O problema é que a Bíblia diz: olha, não deixe de visitar a igreja. É assim que ela diz? Não diz isso, ela diz assim: não deixe de congregar. Qual que é, então, a questão, o princípio? É porque Deus quer firmar e alicerçar você. Deus quer te dar fundamentos. Deus quer te dar identidade. Deus quer firmar o seu propósito. Eu vou usar o exemplo do Fábio. Obrigado, tá, Fábio, por permitir. Ele acabou de chegar, chegou recentemente. O que o Fábio precisa? Ele precisa de acompanhamento, ele precisa de discipulado, ele precisa de palavra, ele precisa de palavras de ânimo, ele precisa de cura, ele precisa de restauração, ele precisa de amor, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser levado a um processo. Qual é o processo? O processo que eu e você passou. Imagine quando eu cheguei com o casamento todo destruído, arrebentado emocionalmente. Aí eu chego com um casamento cheio de pereba, cheio assim de caca, de cocô, oh meu Deus, não posso falar isso, de fezes, de ensinamentos errados, de construções erradas, de um pensamento todo sem princípio, sem base, porque se eu tivesse, eu não teria chegado no ponto que eu cheguei. Eu cheguei, aí eu ouvi a mensagem: eu não gostei não, vou visitar outra igreja, nossa, que o louvor é melhor, lá não é tão legal. Aí eu volto para cá, nossa, mas esse pastor é muito metido. Aí eu vou nossa, esse pastor é mais humilde. Aonde está o ensino?
Onde está a construção? Aí a mente fica dividida, aí um lugar fala uma coisa, aí que fala outra, porque as igrejas têm a sua visão, a igreja tem a sua doutrina, e não há problema na doutrina da igreja. Qual é o problema? O problema é não ter doutrina nenhuma, o negócio é ir sem ter fundamento, o negócio é ir e não ter, porque geralmente quem visita não tem propósito, quem visita não serve, nem na igreja que está e nem na que visita. Não erro nisso, não erro. Como que eu sei? Por aquilo que eu vejo. Nunca visitou. Cadê o Wilson? Sentindo a falta do Wilson. Nunca visitou. Tem problema nenhum, nós somos livres para fazer escolhas. Não somos livres, nós não amordaçamos, nós não colocamos corrente. As pessoas acham que é. Ontem o meu pastor disse assim: olha, eu não sou cruel, não. As pessoas acham, não. Vai conhecer a história do Fábio. Vai conhecer a história da Cecília. Vai conhecer a história das pessoas. Vai conhecer a história do Tiago. Vai conhecer as histórias das pessoas quando elas chegaram, que elas foram ensinadas, que elas foram aconselhadas. Uma árvore, para dar o seu fruto, ela tem que estar muito bem enraizada, ela tem que estar em um lugar muito bem, um solo muito fértil, ela tem que estar em um lugar que é regado, um lugar que é acompanhado, um lugar que é para ser ensinado, discipulado, um lugar de comunhão, um lugar de acompanhamento. A igreja continua sendo de Jesus. Aonde você for, aonde tem uma igreja, a igreja de Jesus. O problema não é a igreja. O problema está quando nós estamos na porta. A gente está perto, mas não está dentro. A gente vem, mas a gente não pertence. A gente está, mas não faz parte. A gente está, mas não tem a sua cara. Deixa eu te dizer, você é tão lindo, você tem tantos dons, tem tantos talentos, que quando você exerce aqui, cresce aqui, tem outros lugares que vão querer, aí você vai visitar, mas tem um propósito, você vai ensinar aquilo que você aprendeu e aquilo que você frutificou. Sabe o que acontece? Os seus frutos são repartidos. Aquilo que você tem, agora você pode dar. O problema é quando você não tem e também não pode dar. É algo sem propósito. Por isso que, quando ele chega e vê que ele está na porta, a Bíblia vai dizer então, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo. Ou seja, o propósito da graça é para fazer você andar. Andar é símbolo de vida com Deus. Andar e caminhar significa comunhão com o Senhor. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 5, versículo 22. Vai dizer assim: andou Enoque com? Isso é logo após a queda do homem. Isso é logo após a separação de Deus e o homem. Mas a Bíblia está dizendo que um homem, ele andou com Deus. E sabe o que é tão rico nesse texto? E depois que gerou a Matusalém, quantos anos esse homem que andou com Deus viveu? 300 anos. Meu Deus, Senhor.
Me dá os anos, não de Matusalém, né? Matusalém viveu muito tempo. De Enoque, e teve filhos e... Mas olha o versículo 23. Todos os de Enoque foram... Versículo 24. E esses anos, o que Enoque fez? Eu faria alguma coisa. Não, aplaude o Senhor pela palavra. Eu acho que você não pegou não. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você vai viver muito e o tempo da sua vida você vai andar com Deus. Sabe o que acontece com o coxo? Ele é tomado pela mão, há um milagre, ele é colocado de pé, mas a Bíblia fala algo para ele, a Bíblia diz algo dele, que ele andou, ou seja, Deus está te chamando para andar, e não importa o quantos dias serão da sua vida, Deus está dizendo, todos os dias você vai andar na minha presença, todos os dias você vai andar com Deus é comunhão, andar com Deus é ser próspero, andar com Deus é sinônimo de vida espiritual, andar com Deus significa todos os dias um milagre, todos os dias os meus passos andarão em direção ao meu propósito, o meu foco é Jesus. O coxo significa, um dia eu estou bem, outro dia está mal. Um dia eu estou crente, outro dia eu estou desviado. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou na outra. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Inconstante, não. Deus está te chamando para andar com Ele. Porque quem anda com Ele, anda com os seus pés firmes. Deus está fazendo um milagre hoje na nossa vida. Ele vai nos tomar pela mão. Ele vai nos colocar de pé. Ele vai firmar os nossos passos. Ele vai firmar os nossos pés na palavra do Senhor, no propósito dEle, na comunhão com Ele. Não vai ser qualquer vento que vai te tirar, não vai ser qualquer tempestade que vai te arrancar, ainda que você passe por tempos difíceis. Andar com Deus é a garantia que nós vamos passar os dias maus e vamos continuar na presença dEle. Tem pessoas que passam por tribulações. Tem pessoas que passam por dificuldades. Eu já passei muitas dificuldades no meu casamento. Várias vezes ventos, tufões. Passa assim por terremotos, abalos. Vamos separar, some daqui, eu não te quero mais, eu vou te trair, eu vou arrumar outro porque você não presta. Já passamos por isso. Mas a caminhada, Deus firmou os meus passos. Não significa que os ventos parou e a tempestade. Porque parece que agora chegou uma mais forte. Parece que agora chegou uma que quer levar a minha fé, quer levar o meu propósito, quer levar o ministério. Parece que quer levar esses 12 anos e 12 meses que eu estou andando com Deus. Só que quando eu percebo, cara, eu estou bem firmado com Deus. Porque tem uma coisa que faz nos firmar. A sede insaciável do homem da terra, buscando na terra matar a sua sede. A Bíblia vai dizer que ele era colocado todos os dias para pedir esmola. A Bíblia vai dizer que todos os dias é colocado no mesmo lugar, para pedir e receber as mesmas coisas. Aquele homem coxo estava à porta pedindo esmola. É assim como eu e você, o pecador que busca consolações na terra. É a nossa busca insaciável
Então, como a terra não pode te consolar, os céus desceu para te dar o que a terra não tem. Ou seja, o ser humano com a sua vida em busca, que só encontramos em Cristo Jesus, compaixão, perdão, amor, vida, paz, justiça e alegria no Senhor. A gente já mendigou. Sabe qual é o problema dos melancólicos? Quem é que é melancólico? Olha os melancólicos. O problema dos melancólicos é que nós colocamos uma dependência emocional na vida das pessoas terrível. Como os melancólicos sofrem com ofensa. Como os melancólicos sofrem com essa dependência. Isso não significa que o ser humano não tenha ainda uma dependência nas coisas da terra. Nós estávamos brincando e minha esposa sempre tem algo em mente, um pedido novo. Esses dias era a máquina. Não, Ricardo, essa máquina de lavar roupa, meu Deus, essa máquina, eu dei a máquina. Aí quando a máquina chegou, antes de bater na porta, já tinha a geladeira. E assim, a minha esposa, quando eu terminar de dar tudo que ela tem, eu já tenho que vir atrás renovando aquilo que eu dei. Normal das mulheres. Mas nós, seres humanos, sempre estamos procurando a necessidade de saciar a nossa alma. Não tem problema em saciar a alma. Dependendo naquilo que você busca, é bom. Puxa, quem não gosta de saciar a sua alma em um desejo daquilo que você queria comer? E aí quando você come, eu falei, meu Deus, não é bom. Quem aqui está querendo comer alguma coisa aqui, ó? O que você está querendo? Esse dia o Ronei, esse menino aqui, o Ronei, chegou e falou, pastor, estou querendo algo. E eu falei, Ronei, o que você quer, Ronei? Não, pastor, você pode me dar? Eu falei, dependendo do que eu posso. E aí ele me surpreendeu e disse assim, não, pastor, eu estou com vontade de comer o seu pudim. Eu falei, sério, Ronei? Cara, vou te dar o pudim. Né? Passou um tempo, né, Ronei? Não demorou muito não, né? Foi eu, depois, que a gente estava no Legendários e tal, mas depois fiz o pudim. Quando eu cheguei, Ronei, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer? Eu quero a boa. Eu fiz seu pudim, a ruim. É que eu esqueci em casa. Não tem problema, eu vou buscar. Eu tinha alguma coisa. Eu fui buscar, que horas que era, Ronei? Umas 10 horas, né? De madrugada. E eu falei, amanhã eu te dou, Ronei. E a pastora estava falando assim, nossa, Ricardo, eu estou com vontade de comer aquele pudim que está em casa. E ela disse, o Ronei sentiu ameaçado. E, comeu. Cadê a Gabi? A Gabi está aí? Você comeu o pudim, Gabi? Bastante? Bastante? Um desejo não é bom. Então, você está com vontade de comer o quê? Não. Não atrapalha a minha pregação, não, Senhor. Ao levante, estão se levantando. Pudim, agora tem que fazer pudim para todo. Então, o que você deseja? O que você quer comer? É bom. Mas lembre-se, a nossa alma é insaciável. A busca, qual é o problema? O problema é a gente querer buscar todos os dias, querendo saciar a nossa alma, e esquecer que uma alma saciada em um espírito sedento, um espírito morto, um espírito ali que deseja e anseia Jesus, mas não recebe e não come daquilo que vem de Jesus. O problema é só buscar as coisas da alma e esquecer as coisas do Espírito. Mais do que saciar a nossa alma, é encontrar em Jesus
a sede que só Ele pode matar, é encontrar em Jesus aquilo que a alma sempre buscou em coisas desse mundo, e todas essas coisas não deu, aquilo que só Jesus pode dar. A graça é a saciação da sede do homem para colocar ele de pé, um convite para adentrar a um lugar santo, a fazer o homem andar em retidão para o seu propósito. Por último, é a beleza da igreja incompleta. Por que a Bíblia chama de porta formosa? O japonês diz assim, fala assim comigo: oraios, oraios. Você fala muito isso? Os japoneses falam muito isso na fábrica? Orai, ó. É Deus falando com você quando você for, viu, ô Levi? Quando você for na fábrica lá, o cara fala, orai, orai, e é Deus falando com você, ó Levi, é para você orar. Essa palavra, oraio, significa belo, significa esplêndido, significa agradável à vista, significa perfeita. E a porta foi dado este nome, porque essa porta foi feita de bronze coríntios. Ou seja, era um bronze que algumas pessoas falavam que ela era mais bonita do que a prata e mais bonita do que o ouro. Então ela era formosa de aparência, porque quando os raios do sol batiam na porta, a porta refletia o sol, e aquilo era notável, e era notado de longe, era a beleza. Então essa porta tem um significado, a beleza incompleta. A porta chamada formosa indica a beleza da igreja que está aberta a quem é curado por Cristo. Mas tem um contraste, porque a beleza da igreja, ou a beleza da porta, tinha algo. Porque ela era bela por fora, mas impedida das pessoas andar na presença de Deus. Ela era bela, mas tinha um coxo. Ela era bela, mas tinha alguém que era esquecido lá fora. João 10, 9, a Bíblia vai falar que essa porta tem um nome. A Bíblia vai falar que essa porta é Jesus. E Jesus vai dizer, eu sou a porta bela, eu sou a porta perfeita. Eu sou a porta agradável à vista, eu sou a porta esplêndida, e quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Fique de pé no seu lugar. Não adianta a porta ser bela, sendo que ela é incompleta. Porque a beleza da igreja não está nas paredes, ainda que nós cuidamos dela. A beleza da igreja, ainda que tenha luzes, telão, louvor, ela é incompleta quando não tem aquilo que embeleza. E aquilo que embeleza são vidas sendo transformadas. Esse milagre do coxo, de tomar pela mão e colocar de pé, significa, Levi, nós somos a igreja. Sozinho eu não sou igreja. Mas quando eu ando em comunhão, eu sou igreja.
estava Pedro e João. E Pedro e João representam a igreja. Pedro e João representam a igreja de Cristo. Não era só Pedro, não era só João, porque a igreja sozinho não é igreja. Então os dois diziam assim, quando passa, ele diz assim: ei, olhe para nós. Ele diz assim: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Não, falta a Bíblia. Falta a Bíblia. Coloca lá o versículo. E ele andou? Não, porque tem um ponto. Levanta e anda, porque tem algo para ensinar para mim e para você. E era levado um homem e tal, e pediu esmola, versículo 3. E vendo Pedro e João que ia passando, versículo 4, versículo 5. E eles olhavam atentamente, versículo 6. Levanta e anda. Ele andou? Versículo 7. E tomando pela mão, sabe, fica aí. Sabe o que isso significa? E nós somos incapazes de andar sozinhos. Isso significa que tem milagres que só pode acontecer na vida da pessoa se você, líder, tiver a disposição de estender a sua mão. Dizer levanta e anda é mais fácil do que tomar pela mão, porque tomar pela mão significa cuidado, tomar pela mão significa esforço, tomar pela mão significa que agora você tem uma responsabilidade, tomar pela mão significa que agora eu preciso também me responsabilizar pelo milagre que Jesus vai operar. Tomar pela mão e colocar de pé é uma coisa, imediatamente os seus tornozelos se... E se não fosse firmado? E se não fosse firmado? Ia cair de novo. Eu gosto das pessoas que me ajudam a pregar. Ia cair de novo. E para não cair de novo? Eu só não caí porque tinha alguém que me segurava pela mão. Segurar pela mão significa alguém que estava me discipulando. Segurar pela mão significa que nos meus dias de coxo, ainda que os meus pés não estavam firmados, tinha alguém me ajudando a apoiar, para que eu pudesse andar, para que eu pudesse ir, para que eu pudesse continuar andando. Deus está dizendo, a sua mão é importante, os seus ombros é importante. Aonde você vai se apoiar, se não for em Jesus? No que você quer apoiar? Na força dos seus pés? No que você vai apoiar? No seu entendimento? Eu quero te apresentar a palavra do Senhor, para você apoiar. Eu quero te apresentar os meus ombros, porque eu tenho um chamado e eu não negocio o meu chamado. Eu me dou, eu me entrego, cansado ainda, o cansaço ainda não é maior do que o chamado que Deus me deu, porque o lugar mais seguro que eu encontrei é andando com o Senhor. A pergunta de hoje que o Senhor faz para a sua vida é: quem você é na história, o coxo ou a igreja?
Quem você é na história? Um inconstante? Ou a igreja que não estende a mão? Muita gente entrou por aquela porta. Muita gente entrava pela porta e só via de longe. Muita gente entrou pela porta e deu esmola. Deu segundo a necessidade daquilo que ele queria. Mas não deu daquilo que ele precisava. Deus está falando para o líder também. Pare de dar para as pessoas migalhas que não transformam. Pare de dar para as pessoas esmola que facilitam a continuar perto, mas distante. Para de negar o seu chamado. Para de negar a sua mão. Para de negar o seu tempo. Para de negar o seu ombro. E Deus está falando para um inconstante que hoje há uma graça, uma mão estendida que vai firmar os seus passos e você não vai mais permanecer pedindo esmola. Você não vai mais precisar pedir aquilo que facilita você a continuar do mesmo jeito. Hoje o Senhor está estendendo a mão para você sair do seu lugar e adentrar para dentro da alegria, para dentro da adoração. Porque o coxo salta de alegria, ele é transformado e renovado, porque agora ele canta, agora ele celebra, agora ele tem vida, agora ele não necessita mais de esmola, agora a necessidade dele transforma em adoração. E se tem algo que eu e você precisa, é adorar o Senhor. Levante a sua mão e comece a orar. Comece a expor a